Fala galera do WR Kids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Perche, estamos com mais uma aula sobre automação. Vocês bem lembram que na aula passada eu havia comentado que tinha que fazer um projeto um pouco diferente. Iríamos usar um sensor da Auron, tá? Como se fosse... Na verdade é um sensor fotoelétrico, tá? Então a gente vai utilizar ele para interpretar quando um material for sobreposto a ele, ou seja, ele vai detectar um material, sim ou não, e aí a gente vai automatizar um processo de uma máquina de costura. Tá? Então, hoje eu queria mostrar para vocês o que a gente vai fazer com os sinais, qual o sinal normalmente que o sistema que dá velocidade e faz o que a gente vai automatizar para a máquina, ou seja, os sinais que a gente vai precisar interpretar, ou seja, simular para com o equipamento, a gente vai desviar, vai remover esse equipamento original da máquina e vai integrar ao nosso CLP da Autos, tá? Então, eu preciso mostrar para vocês, explicar qual vai ser a ideia realmente do projeto, os sinais que a gente precisa gerar. Vou mostrar um vídeo no YouTube, tá? Do equipamento, um dos equipamentos que a gente pode colocar essa função. Então, explicar um pouquinho dos detalhes, alguns cuidados que a gente precisa ter com os sinais, porque não adianta eu simplesmente começar hoje a aula com o Master Tool IEC e para o XDeveloper, começar a programar e vocês não entenderem a ideia, o princípio que a gente precisa fazer, ou seja, o meio de campo, o que realmente o CLP precisa fazer e os cuidados que a gente precisa ter nos sinais que a gente vai enviar para o equipamento para não dar problema. Tá? Então não adianta eu ficar programando às cegas e vocês não entenderem o pontapé inicial do projeto. Tá? Então o que eu vou fazer? Não comentei. Vou mostrar um vídeo da máquina. Vou mostrar aí algumas funções que a máquina tem, alguns cuidados. Quando a máquina está no stand-by, o que acontece? Quando eu te colocar o material, quando o nosso sensor detectar o material, o que o equipamento precisa produzir, o sinal que o nosso LP vai enviar para o equipamento para ele funcionar de acordo, ou seja, a automação ficar eficiente, não ficar uma coisa vaga ou ineficiente. E aí, enfim, então esses sinais que eu quero mostrar para vocês. Uma tabela verdade do sinal de tensão que a gente vai enviar para o equipamento. A gente vai utilizar uma saída analógica. Então a gente vai monitorar com a entrada digital, 0 ou 24 volts, nosso sensor fotoelétrico, tá? Que seria o sensor da Auron. Como eu falei para vocês, sensor também pode ser utilizado de diversas outras formas. Vou mostrar também para vocês, né, nas aulas adiante, uma outra utilidade que o pessoal, tem máquinas de bordar, o pessoal na parte industrial está utilizando para esse mesmo sensor, né, simulando, entre aspas, a nossa barreira luminosa. Caso quem quer fazer um projeto mais simples, não tem uma área de proteção muito grande, ou seja, eu não preciso fazer uma barreira luminosa bem grande, seja de 20, 30, 40, 50, 60 e assim por diante. É um feixe curto, então a gente pode utilizar esse sensor da Auron para fazer esse controle de proteção e é muito mais barato, obviamente, do que te colocar uma barreira luminosa, a gente sabe disso, tá? Então por isso eu quis trazer esse sensor, mostrar uma utilidade, um projeto interessante de automação simples do maquinário. A gente vai colocar realmente o CLP, eu vou levar ele para o meio industrial, a gente vai colocar o CLP do lado, vai fazer o CLP automatizar um pequeno processo de uma máquina de costura. Perfeito? Então, eu vou mostrar isso no vídeo, tabela verdade, alguns cuidados que a gente precisa ter com o sinal para com a máquina, para não queimar alguns equipamentos da máquina, tá? E para também o sinal ficar correto, a máquina ficar produtiva, tá? Ela não pode ficar com tempo ocioso e esses outros detalhes mais que eu vou explicar agora para vocês. Perfeito? Então, bora lá para esses detalhes, aí a próxima aula a gente já vai saber exatamente o que a gente precisa processar os sinais, o que a gente precisa receber e gerar de sinal para fazer a automação de forma eficiente. Perfeito? Bora lá então para a nossa aula de hoje. Esse vídeo é um oferecimento da Autos. Acessem autos.com.br, vamos na aba Produtos, em controladores programáveis, série Nexto,
ao final do website, em Master Tool IEC-XE, clique na opção Português Brasil, faça um download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá, galera, a gente tá aqui com o vídeo do YouTube, tá? Até depois, se vocês quiserem, eu deixo o vídeo para vocês. Isso aqui é um dos equipamentos, tá? É um maquinário industrial que chama máquina de costura, para quem não conhece, tá? Então, na verdade, ela é puramente manual, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ela é uma máquina, essa máquina aqui a gente considera ela é uma máquina de coluna, tá? Por trás do braço do operador aqui, da pessoa que está manuseando o material, ela tem uma coluna, então ela é mais alta, tá? Essa rodinha que vocês estão vendo aqui, nesse equipamento a gente chama de calcador, ou seja, ela vai calcar, ou seja, ela vai pressionar o material, ela levanta quando a gente precisa botar o material, depois ela desce, pressiona esse material contra um rodízio inferior que tem aqui embaixo desse material para fazer o transporte. Tá? Então, na verdade, o controle disso, subir e descer, e a velocidade está sempre por um acelerador manual, ou seja, o operador com os pés, um sistema de gangorra, ele faz um movimento para frente da gangorra, ou seja, eu estou fazendo um movimento progressivo, ou retrógrado, ou seja, para trás. Tá? Para trás, o que a gente tem? Um sinal para levantar esse rodízio e um sinal para finalizar a costura, ou seja, a máquina vai cortar a linha automático e vai levantar esse rodízio para a pessoa remover a peça. Qual o propósito desse projeto? Retirar esse acionamento, o operador não tem mais o controle da velocidade dentro dessas funções e normalmente lateralmente, tá, o pessoal coloca um sensor lateral aqui e embaixo aqui o refletor. Então quando a gente coloca o material que vocês estão vendo, esse tecido aqui, seja máquina de coluna ou máquina plana, plana é mais utilizado que coluna. Então quando a gente tapa esse sensor, ele para de refletir e voltar no fotoemissor, o receptor não recebe mais a luz, tá, infravermelho, ou seja, ele fica cego, e aí sim nosso sistema detecta isso, vai fazer o quê? Ele vai levantar o rodízio, aí depois ele conta um tempo, ele desce, a máquina costura, ou seja, ela vai até a velocidade máxima, quando o material termina, ele sai de cima do sensor, a gente gera um sinal pela tabela verdade para ele concluir o processo de costura, tá? Então, normalmente o pessoal, isso é um dos processos, tá? Então o pessoal não tem mais o controle, o operador só coloca a peça, ele vai manuseando, a máquina vai fazendo a costura sozinho e ele não precisa fazer mais nada, ele não precisa nem encostar os pés, ou seja, cansar as pernas, tá? Fica um processo automático. E, como eu comentei com vocês também, há hipótese, há casos que a máquina é uma máquina plana, não é essa aqui, é parecida, o problema ela é plana, tá? Não tem essa coluna aqui, eu já vou rodar o vídeo, vocês vão ver. E aí tem partes pneumáticas trabalhando junto, então as partes pneumáticas pressionam o material, leva o material até a máquina detecta isso pelo sensor, e aí ela começa a costurar, ela vai fazer toda a borda, um processo com um apoiador, ou seja, a gente chama de guia, então vai guiar o material para ele sempre plano, então a máquina chega no final, outra parte do braço rotaciona a peça, e ela faz, por exemplo, um colchão ou uma peça quadrada ou retangular de processo, na verdade, automático. Tem equipamentos parecidos com esse, que fazem costura de cinto, tá? Então automaticamente também com esses sensores, a máquina obviamente com parte pneumática, falei para vocês, com pinças, movimentos pneumáticos, com sensores iguais a esse que a gente vai utilizar. Então ela detecta quando o material está na posição ou não, e aí ela faz toda a costura do cinto, toda a borda do cinto e sai fora e a máquina vai recarregando. Então não tem operador, então é um robô alimentando uma máquina industrial. Perfeito? Então eu vou rodar aqui um pouco o vídeo para vocês verem. Então, o operador está colocando, ó, a máquina fez o processo de costura e terminou, tá? Então, estão vendo aqui, ó, ela vem e faz o processo de costura e aí termina. Isso a gente vai fazer de forma automática, tá? Então, que o operador não fique mais
controlando a velocidade. Ó, vocês estão vendo aqui embaixo é a coluna que eu falei para vocês, tá? Isso aqui normalmente é utilizado para costurar botas, outros calçados, ou enfim, outros materiais, bolsas. Aí a gente precisa entrar lá dentro do material e máquina plana, tá? É mais para fazer colchão e a outros detalhes, tá? Então que a gente pode fazer o mesmo manuseio. Então aqui tá de novo, tá, a máquina, e esse é o processo que a gente vai fazer. Eu falei para vocês, eu vou deixar o sensor lateralmente, pode ser lado direito ou esquerdo. Quando o material entra, ele detecta isso e vai fazer a costura automática. Um detalhe que eu queria mostrar para vocês é esse rodízio, tá? Ele tem um tempo, ele é um solenoide que puxa alta carga para equipamento eletrônico da máquina. Ele não pode ficar muito tempo suspenso, ou seja, porque senão o solenoide puxa muita corrente, a parte de potência da caixa de comando, que tem os transistores, eles vão se sobrecarregar, pode vir a danificar. Então essa máquina ela mantém aí o rodízio normalmente levantado por 1 minuto e pouco, e depois ele vem a cair, ou ele desce, tá? Então o que a gente vai ter que fazer, ou seja, a gente vai deixar ele em pé. Então depois de ele cair um tempo, a gente pode deixar, por exemplo, monitorar esses 1 minuto e meio, deixa levantado. Depois de 1 minuto e meio, se ele cair, a gente pode fazer um sistema de rearme ou mesmo deixar ele descansar uns 10, 15 segundos, depois levantar novamente, deixar 1 minuto de proteção e aí cair novamente, tá? O que a gente pode fazer para ele ficar sempre erguido. Porque ele não pode ficar baixado, porque a gente não vai ter mais o controle manual. Então ele tem que ficar em pé, suspenso sempre, esperando a gente colocar o material. Quando a gente colocar o material, antes da máquina começar a costurar, antes de a gente emitir um sinal com a saída analógica, um sinal para a máquina começar a se movimentar, tem um sinal importantíssimo, depois eu vou mostrar para vocês na tabela verdade, que é simplesmente a suspensão desse rodízio. Ou seja, ele desce, segura o material para ele não sair fora mais de posição, aí somente depois de ter descido, a gente vai deixar aí, vai girar esse sinal, vai segurar 1, 2 segundos para ter certeza que ele desceu, tá? Dá tempo do rodízio descer, para depois gerar o sinal de máxima velocidade, tá? E obviamente a gente pode fazer uma rampa. Depois eu vou mostrar para vocês as velocidades e a tensão. A gente pode fazer uma rampa para ele não simplesmente ir do 0 ao máximo. Pode fazer uma rampa aí num tempo curto, tá? Curto, médio, e aí até a máquina atinge a velocidade máxima, continua enquanto o material está na posição. Quando o material saiu fora da posição, a gente gera o sinal para finalizar o processo de costura, a máquina corta a linha, sai fora, levanta o rodízio novamente. Por isso eu queria mostrar para vocês esses detalhes, que a máquina, se a gente deixar o sinal sempre para o rodízio ficar em pé, ele vai atuar a proteção, vai cair, não vai levantar mais. Para levantar, a gente precisa gerar o sinal de stand-by, ou seja, o sinal parado, e depois voltar a gerar o sinal novamente para o rodízio levantar. Então esses detalhes, como vocês não conhecem o maquinário, a gente precisa saber antes, para depois programar o Master Tool IEC, fazer a lógica de forma correta, e até vocês entenderem depois da próxima aula, quando eu estiver programando, para ficar mais interessante, perfeito? Então esse foi o vídeo que eu queria mostrar para vocês. E aqui está a tabela verdade, então tem o Speed Control, que eles chamam, tá? A unidade de controle de velocidade, e aqui tem o level, 0 ao 15, são as 16 posições, ele chama de posição -2, então aqui embaixo, ó, meaning, ou seja, o significado, seam end, ou seja, finalização de costura, thread trimming, ou seja, o corte, tá? Então vai entrar o corte do processo, a máquina finaliza, entra uma tesourinha automática, corta a linha para o operador retirar esse material, tá? Ou seja, essa posição é quando o material sai fora, quando o sensor voltar a identificar o emissor e o receptor se encontrarem, a gente tem que tirar o quê? Uma tensão, ó, de 0 a 0,5, tá? Dentro desse patamar, ela vai reconhecer que é a posição -2. No level 1, posição -1, de 0,5 a 0,94, é o Presser Foot Up, ou seja, é esse calcador, ou seja, aquele pezinho que segura, pressiona o material para baixo, tá? Level 2, que é a posição 0, que é a neutra, é de 0,94 a 1,76. Então ele bota aqui a Thread Position 0. Thread Pedal, posição do pedal 0, neutra, tá? Posição +1, de tensão 1,76 a 2,21, é Presser Foot Down, ou seja, calcador
embaixo. Ou seja, se ele estiver em cima, seja por uma função automática, tá? O painel também tem uma função automática que ele fica sempre erguido, o calcador. Seja se ele gerar o sinal -1, ou seja, se ele finalizar a costura, voltar para o zero. Se uma função do painel estiver acionada, ele vai ficar sempre erguido. Se a gente girar essa tensão aqui, mesmo que a função esteja no modo automático, essa tensão ele vai interpretar, opa, o operador quer costurar, ou seja, eu preciso descer esse rodízio, preciso descer esse calcador. Então ele vai descer, ele simplesmente aborta, tá? Ele tira o 24 lá da saída daquele solenoide e ele desce. O problema é que ele leva um certo tempo, 1 segundo e meio, por aí para descer. Então, quando a gente vai gerar esse sinal aqui, de 1,76 a 2,21, vamos contar aí 1 segundo e meio, 2, e aí a gente começa a rampa, que vem do mais 1D até mais 12D. Tá? Ou seja, speed N1 até o speed N12. Essa é a escala de tensão. Tá? Por exemplo, se eu colocar a máquina lá em 3000 RPM, então N1, ou seja, é um fator desses 3000. N12 é 100% dos meus 3000. Então essa aí é a divisória, a escala de tensão, dependendo do que tu colocar, lógico, de parametragem lá do nosso sistema, tá? Então isso aqui depois a gente vai fazer uma curva não tão íngreme, a gente vai fazer uma curva mais suave, gerando essas tensões na saída. Por isso eu quis mostrar hoje essas condições que a gente precisa ter cuidado, para vocês entenderem o que a gente está fazendo no projeto, o que a gente vai fazer de analogia, ou seja, vamos interpretar o sensor na entrada, o que a gente precisa executar na saída para o nosso equipamento funcionar de forma perfeita, plena, tranquilo? Então essa é a explicação que eu queria mostrar para vocês, a tabela verdade e tensão, alguns cuidados, mostrar, exemplificar para vocês o maquinário, alguns cuidados que a gente precisa ter, para agora na próxima aula, na programação, a gente cuidar desses fatores e vocês entenderem os fatores que eu estou cuidando. Perfeito? Então, a aula de hoje é essa, galera, uma aula bem tranquila, só para vocês entenderem realmente o que a gente vai fazer na próxima aula. E é isso aí. Guardo vocês na próxima aula. Um grande abraço. Valeu! Então tá, galera. Nossa aula de hoje acabou por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Como eu comentei na entrada do vídeo, eu não poderia partir diretamente para a parte do Master Tool IEC e o X-Developer. Ia ficar um pouco estranho, mas não entender o que a gente precisa das variáveis de entrada, o que a gente precisa fazer com as variáveis de saída, ou seja, a analogia do sistema total, tá? Então, ou seja, o esquemático e o diagrama. Então, em vez de gerar o esquemático, em vez de gerar o diagrama, eu quis explicar para vocês o que a gente vai fazer, o enlace que a gente vai fazer com as variáveis de entrada, que seria o nosso sensor da ONRON, e o que o nosso CLP vai ficar monitorando, ou seja, vai monitorar esse sensor, somente o sensor, e ele vai gerar um sinal analógico, ou seja, obviamente pela saída analógica, para o equipamento. Porém, não é simplesmente monitorar esse sinal e jogar uma tensão analógica. A gente precisa saber que tensão analógica jogar, quando jogar e que sinal jogar e que condições. Ou seja, a gente precisa fazer uma analogia, ou seja, como o equipamento funciona. Então, por isso eu queria a aula de hoje. Foi isso, explicar como o equipamento funciona, alguns cuidados que precisa ter com o equipamento, como ele corresponde, tá? Algumas variáveis importantes, algumas funções importantes da máquina. Então, a aula de hoje foi isso. Só dar uma introdução, o que a gente vai automatizar. Para a próxima aula, a gente fazer a programação de forma coesa, tá? Tanto o X-Developer quanto o Master Tool IEC-XE. E aí a gente faz a programação, e aí depois da próxima aula, e aí a gente vai integrar o nosso CLP com o maquinário, e aí sim a gente vai ver toda a nossa lógica envolvida por trás do CLP funcionando no equipamento, tá? Que é a parte que eu acho que todo mundo mais gosta, ver realmente o projeto que a gente fez, tá? Pensando em algo eficiente e produtivo, realmente de fato funcionando, tá? Obviamente, às vezes a gente pensa de uma forma
e na prática a teoria não corresponde de uma maneira do que a gente estava realmente pensando, porque a gente acaba deixando passar alguns fatores que depois na prática a gente vem a lembrar, ou alguns fatores que a gente não sabia que poderia acontecer. Então na prática eu acho que a parte mais interessante que a gente testa, coloca tudo para funcionar, faz aí, pega o feedback, ou seja, vai analisando tudo, como é que funciona, todas as etapas que a gente programou e vai anotando, ou seja, isso a gente precisa melhorar, essa analogia, esse intertravamento que a gente fez não funciona, preciso fazer de outra forma, ficou legal, pode ficar melhor, então isso é a parte interessante, tá? Como eu falei para vocês, um projeto é difícil ele funcionar de primeira, tá? É sempre há diversas formas de a gente aprimorar, melhorar e fazer coisas no futuro para com esses projetos, perfeito? Então quem tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, valeu!